Hoje o nosso tema será audiência de custódia. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Olá, professor Nuti, seja muito bem-vindo. Bom, como o senhor já adiantou, hoje o tema vai ser audiência de custódia. E a minha primeira pergunta é: qual a razão de existência de audiência de custódia, professor? Bom, primeiramente é um prazer retornar. Nós temos na audiência de custódia grandes expectativas e nem sempre elas são atendidas. É interessante para quem não conhece saber por que surgiu a audiência de custódia. Nós tivemos, ao longo de muitos anos, décadas verdadeiramente, a análise de uma prisão em flagrante feita pelo magistrado, não é, recebendo o auto de prisão em flagrante. Então, ele recebia peças dadas pelo delegado mostrando como foi feito o flagrante. E ele, no seu gabinete, analisava e via se estava regular a prisão. E dizia: mantenho a prisão ou revogo a prisão se ela for ilegal. Isso vários e vários anos. O Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que entrou em vigor no Brasil em 92. De repente, em 2015, muito tempo depois, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, entendeu que nós não estávamos cumprindo a convenção. Porque ali tem um dispositivo que diz que toda pessoa presa tem direito de ser levada ao juiz ou à autoridade que lhe faça as vezes. Nós sempre entendemos, né, que no Brasil, essa autoridade que faz as vezes do juiz seria o delegado de polícia, porque a polícia militar prende na rua e apresenta uma autoridade, um bacharel em direito. E o delegado vê se essa prisão é regular ou não em primeiro lugar. Se for, ele lavra o auto, se não for, ele não lavra. E durante, então, décadas foi assim. Até que alguém disse: não, mas tem que ser um juiz, né? Bom, a partir daí o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução dizendo: olha, quando houver uma prisão em flagrante é preciso encaminhar um juiz de direito. Não vale mais o delegado de polícia. Mas isso entrou em vigor em 2015 sem lei. Entrou por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E houve apresentação dessa resolução ao Supremo Tribunal Federal, que a validou. Então, a história da audiência de custódia é interessante. Por quê? Porque ela surgiu de uma resolução no Brasil, não de uma lei federal, não é? E ela foi implantada, não é? Assim começou a audiência de custódia, e aí pergunta-se por quê, né? Qual a razão de ser? Em última análise, se a gente pensar por que a Convenção Americana colocou isso, é porque em vários países não existe a figura do delegado de polícia, que é uma pessoa concursada, conhece direito, enfim, bacharel, tal. Existe o xerife, que é um policial. Ele prende, não é? E põe na cadeia, e por isso o indivíduo tem direito a ir à frente de um juiz para ver se essa prisão é legal ou ilegal. Mas no Brasil nós temos um filtro a mais, que outros países não têm, né? A polícia militar pode prender na rua e leva um delegado de polícia, não é? Então não haveria em tese necessidade de nós termos dois filtros, o delegado e o juiz, né? Isso porque nós já temos esse filtro, sempre tivemos, aliás, a bem da verdade, né? É o filtro, depois do delegado ter visto o preso e lavrado o auto, o juiz ainda validaria esse auto. Bom, mas enfim, entenderam que deveria haver a presença física do preso com o juiz de direito. Em última análise, deduziu-se e falou-se, inclusive, que seria para verificar não só a regularidade da prisão, mas também se o preso foi torturado ou vítima de abuso por parte da polícia. Então, o nascimento da audiência de custódia no Brasil vem de uma interpretação atrasada da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015, e aí ela só entrou realmente na lei em 2019,
Aí ela entrou no Código de Processo Penal e então Uhum. hoje ela está vigorando. Muito legal, professor. Eu adoro quando o senhor dá esse contexto, ainda comparando quando é algo oriundo de outro país, que a gente consegue entender as realidades diferentes e sua didática muito boa. Você já falou um pouquinho aí na primeira pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse exatamente o que acontece numa audiência de custódia. Bom, levando em consideração essa primeira parte, né, que nós sabemos que o juiz vai analisar a prisão agora feita não só pelo policial militar na rua, mas também o delegado de polícia, o Uhum. que ele fez, né, o que ele concretizou no auto de prisão em flagrante. Então, nessa audiência, aí diferente da outra análise que ele fazia, que era papel, ele lia, não é? Agora não. Agora, então, na frente dele serão apresentados o preso e haverá de estar também ali um representante do Ministério Público e também o defensor. Se o preso tiver um defensor chamado pela família, muito que bem, se não tiver, haverá um defensor público. Então, presencialmente, o juiz tem à sua frente o preso, Ministério Público e defesa. E nessa audiência, as partes então se manifestam oralmente dizendo: juiz, dirá o promotor, eu entendo que essa prisão é legal, correta, e eu quero então que ela seja convertida de flagrante para prisão preventiva. Não é? E aí dirá a defesa, não é? Por exemplo, essa prisão, juiz, é ilegal, então eu requero o relaxamento, que significa soltar. Agora, se a prisão foi lavrada corretamente, a gente não pede relaxamento. Aí diz, olha, diz a defesa, né? Reconheço que a prisão foi correta, né? Houve flagrante, mas requero liberdade provisória, ou seja, que o preso possa responder a um processo solto. Então, as partes se dirigem diretamente ao magistrado. Aí o juiz tem opções, né? Primeira opção é ele realmente entender que a prisão é ilegal, não era flagrante, e aí ele faz o relaxamento da prisão e determina imediata soltura, sem condições. Uhum. A segunda é ele aceitar, então, o pedido do Ministério Público e converter a prisão em flagrante numa prisão preventiva, não é? Que é aquela prisão que poderá durar todo o processo, até o final. E pode acatar o pedido da defesa, Uhum. de dizer: olha, foi legal a prisão, não vou relaxar. Mas eu concordo com a defesa que o sujeito lá preso é primário, não tem antecedentes, pode aguardar em liberdade. Aí ele expede a vara de soltura e ele coloca ou não algumas condições, dentre as quais existem medidas de cautela, né, previstas no artigo 319, lá do Código de Processo Penal, que, por exemplo, pedem que o indivíduo use tornozeleira eletrônica, não abandone a comarca, recolha-se em casa no período noturno, coisas assim, Uhum. né? Embora ele seja solto, né? Então são as opções que o magistrado tem nessa audiência de custódia, né? Basicamente porque ele está vendo o preso na sua frente. Perfeito, professor. E pegando mais essa parte prática da audiência, pensando até numa espécie de roteiro, quais são as perguntas que o juiz deve fazer ao preso? Pois é, essa questão é interessante, porque desde o início, quando surgiu a custódia, lá em 2015, eu dizia: olha, a única vantagem que essa audiência tem, na verdade, penso eu, é a única, não é saber se a prisão é legal ou ilegal. Pense bem, a presença do indivíduo preso na frente do magistrado não vai tornar a prisão legal ou ilegal. Não é vendo o preso que eu vou dizer é legal ou ilegal. Tá lá a prisão, né? Tá escrito o que o delegado fez, as testemunhas, está tudo ali, registrado. Então, qual é o grande objetivo que foi aventado? Saber, aí sim é importante a presença do preso. Se ele foi torturado pela polícia, se ele sofreu abuso,
exatamente como foi a prisão, eu diria até lá na rua, quando ele foi preso, e depois na delegacia. Às vezes ele sofre abuso também na delegacia. Então, a grande realidade, verdade dessa audiência seria apurar eventual abuso policial. Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal, depois, né, quando ela entrou na lei, o Supremo Tribunal disse: olha, vamos usar audiência de custódia para todas as prisões. Todas, não só a prisão em flagrante. Então, mesmo prisão de mandado expedido por processo terminado, que já é para cumprir pena, em tese, né, você não vai verificar a legalidade, porque acabou o processo, né? Mas o Supremo disse não, tem que apresentar para o juiz da custódia. E aí você veja que o objetivo qual é? É verificar se houve abuso policial na hora de prender. Então, qual é a grande questão que o juiz precisa encaminhar ao preso? Aí sim, né? Ver o preso, falar com ele, é saber dele se houve abuso, né? E aí, lamentavelmente, vem a crítica que eu faço, né? Muitos juízes não estão preocupados com isso, né? Eu já peguei casos de flagrantes, já no tribunal, com habeas corpus, em que o preso, isso é retratado nos autos, tinha apanhado, estava todo machucado quando foi apresentado na custódia, falou espontaneamente ao juiz, que nem perguntou para ele, mas falou que foi torturado, e o juiz não tomou nenhuma providência. E isso era o objetivo fundamental da audiência de custódia. Tanto que nesse habeas corpus, no tribunal, a gente concedeu a ordem para soltar e mandou apurar o crime de eventual tortura na corregedoria da polícia e também na nossa corregedoria, por que o magistrado, vendo o preso todo machucado, não tomou providência. Isso era o cerne da audiência de custódia. Então, alguns magistrados não estão levando isso em consideração. Essa, portanto, é a pergunta-chave, na verdade. Não é? O que aconteceu com você no momento da prisão? Você foi vítima de abuso? Essa é a pergunta fundamental. Por quê? Porque a legalidade da prisão eu estou lendo. Não é? Eu estou vendo como foi, né? Eu tenho provas disso. Mas do abuso eu não tenho. Então, por isso eu pergunto ao preso. Perfeito, professor. E na sua avaliação, o senhor acha que as medidas cautelares alternativas à prisão, elas são suficientes? Olha, nós tivemos em 2011 a criação dessas tais medidas alternativas à prisão, porque antigamente era ser ou não ser, né? Era 8 ou 80. Tá preso, ou fica preso ou é solto. Não tinha um meio termo. E essas medidas foram corretas. Então, em 2011, o legislador falou, olha, pode ser que a gente consiga chegar aqui no meio termo, que significaria medidas de cautela alternativas à prisão. E aí tem um rol ali no 319 do Código de Processo Penal, que são situações interessantes, importantes. Então, olha, você é primário, tem bons antecedentes, mas o crime é grave. Então, não vou nem manter preso, mas também não vou deixar totalmente solto. Eu vou colocar medida alternativa. Por exemplo, você não pode sair da comarca sem autorização, pode ser monitorado eletronicamente, pode ter que entregar uma arma que você tenha, mesmo que licitamente, eu recolho essa arma, entregar o passaporte, não é? Recolhimento noturno na sua casa quando você não estiver trabalhando. Eu tenho várias medidas. Não se aproximar da vítima é uma medida muito boa para crimes de violência doméstica. Então, eu não mantenho a pessoa presa, mas eu restringo a liberdade. Eu diria que, ao longo dos anos, a gente vê que tem funcionado. Não tem sido uma situação de impunidade total, não. Tanto é verdade que os casos de violência doméstica, quando a pessoa viola a medida protetiva, mas não se aproximar da vítima, hoje é crime. Então, a mulher hoje tem um botão pânico. Ela tecla, a polícia vem. Isso está funcionando no Brasil. Então, essa pessoa violou a medida alternativa, aí ela vai presa.
por outro crime, inclusive, que é violar a medida protetiva. Então, eu acho que o conjunto das medidas é saudável, é correto. Agora, tudo também, evidentemente, não funciona perfeitamente. Às vezes, nós temos casos da medida não funcionar, não é? Por não ter vigilância, não é? Em algumas comarcas não tem monitoração eletrônica, então tem umas coisas que são deficientes. Mas eu acho que, sim, no geral, as medidas alternativas deram ao magistrado uma alternativa, sabe? Que é boa. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Não fica nem solto, nem também preso. Fica com a liberdade restrita. Perfeito, professor. Antes de encerrarmos, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência que quer saber mais sobre esse tema, em qual livro o senhor discorre sobre ele. Eu falo da audiência de custódia nos comentários ao Código Penal, portanto, desculpe, ao Código de Processo Penal. Falo também no curso de processo penal e no manual de processo penal. Perfeito, professor. Muito obrigado por essas respostas. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, dê aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E se quiser saber mais sobre esses temas tratados com o professor Guilherme Nucci, segue a gente lá no Spotify também, que toda semana tem um novo episódio. Até a próxima. Conversando com o Nucci. Penal e processo penal da atualidade.